Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Na aula de hoje, para a gente poder dar sequência ao nosso estudo de gramática no extensivo, eu preciso que vocês respondam os dois questionários que eu coloquei o link para vocês, tanto no grupo quanto aqui. Então, tá no chat, se vocês olharem no chat, aí no campo de mensagens, vocês vão ver os dois links. Então, a parte do teste de conjunção, parte um, tá? E vou colocar de novo aqui para vocês, caso vocês tenham perdido. E o link da parte 2. Quem já respondeu, eu peço que aguarde um momentinho, porque eu preciso realmente saber o que vocês entenderam para a gente poder dar sequência nos nossos estudos. Porque a partir daí, nós vamos passar para a análise da parte de análise sintática do período composto, na parte mais complexa do assunto, tá? Então eu preciso que vocês façam essas questões primeiro para a gente poder dar sequência, tá bom? Eu vou deixar a minha câmera desligada, o meu microfone, mas eu estou aqui com vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar e a gente vai dialogando, tá certo? Eu vou deixar 10 minutinhos, até 8h30, para vocês conseguirem responder, tá? Essas duas questões. Quem já respondeu e quiser tentar fazer de novo, é melhor. Eu gostaria que a Joyce tentasse de novo. Eu estava corrigindo a parte um do teste, Joyce. Você acertou pouco, então pode fazer de novo, não tem problema, tá bom? E aí, quem quiser, já fez e quiser fazer de novo, sem problemas, tá certo? Eu aguardo vocês. Leiam com atenção, façam com concentração. Se precisarem consultar alguma informação, vocês têm os slides da aula, tem lá nos slides as conjunções, os exemplos. Prestem atenção mesmo no que vocês estão fazendo, tá bom? Eu estou aqui com vocês, vou dar esse tempinho para que vocês possam fazer e a gente possa desenvolver a nossa aula. E aproveitando esse tempo enquanto vocês fazem, eu já vou montando outros slides com mais exemplos aqui sobre o período composto, para a gente poder avançar aí no grau de dificuldade. Vocês acharam que estava fácil, mas vai ficar um pouquinho mais difícil agora, tá bom? Até já, então. 8h30 a gente já retoma, tá bom? Aguardo a resolução de vocês. Estou vendo aqui quem responde, aparece para mim, hein?
Pessoal, daqui a pouquinho a gente já retoma, tá? Tô aguardando vocês finalizarem. Eu tô olhando aqui, ó. Tivemos 7 respostas do exercício de aprofundamento e do outro, por enquanto, também 7 respostas, tá bom? Acelere um passo aí para a gente poder retomar e fazermos as correções. Não estava muito difícil, não. Vocês vão ver que é tranquilo, depois vocês se acostumam. Pessoal, vamos lá? Olha, pelas atividades, vocês viram que não é um assunto tão difícil. Tivemos 8 respostas na primeira e nos exercícios de aprofundamento, 7 respostas por enquanto. Não é um assunto difícil, porém é um assunto pouco estudado, tá? Dá tempo de acabar ainda, Joyce, fique tranquila. Só vou retomando aqui porque senão fica muito tempo, tá? Lembrem sempre, pessoal, que para que o curso de fato seja extensivo, eu preciso que vocês reservem um tempinho, né, ao longo da semana para estudos e tentem sempre responder as atividades propostas, porque para que a gente possa entender a gramática normativa da língua portuguesa é a mesma coisa que uma matemática, é prática, tá bom? Então, quanto mais vocês praticarem, mais aptos vocês estarão para fazer análise
e matar essas questões de concurso que geralmente trazem um pouco de dificuldade, tá bom? Então, falando um pouquinho das orações coordenadas, nós vamos entrar no período composto, porque o que acontece? Na maior parte das vezes, quando nós falamos de conjunções, o que, que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que são elementos que vão fazer a conexão dos termos da oração. Vamos conectar mais de uma oração para fazer com que esse enunciado se torne um período composto. O que torna um enunciado período? Período significa conjunto de orações. Então, período simples é uma oração só. Período composto, duas ou mais orações. Então, quando a gente vai escrever, a gente vai encadeando, a gente vai amarrando as ideias, os pensamentos, e a gente vai articulando esses pensamentos. Ou a gente faz uso da pontuação, ou a gente faz uso de pontuação mais conjunções, que nós chamamos também de conectivos. Em português, nós temos dois processos de composição, né, para período. O processo de composição por coordenação, quando eu mantenho a independência das orações, então, se eu analisar uma oração e analisar a outra, elas têm sentido independente entre si. Ou também eu posso fazer a composição por subordinação, onde eu tenho uma principal, uma oração que está aí como principal, e uma subordinada, que está um degrau abaixo dela. Então, a subordinada depende da principal para ter sentido. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Nessa aula, nós vamos conversar a respeito das orações coordenadas. Vocês vão perceber que as coordenadas, elas são mais fáceis, porque ambas são independentes, então elas têm sentido sem a outra parte. Então eu posso transformar numa oração, num período simples, ou uma única oração, que a outra parte vai continuar tendo sentido, tá? Então é uma introdução mesmo, né? As coordenadas elas são mais fáceis e aí a gente vai perceber que a classificação das orações coordenadas ela se dá pelo valor da conjunção. Então, as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que fazem uso de conjunção, elas vão ter a classificação dada pelo valor semântico, pelo significado, pela ideia expressa pelo conectivo ou conjunção. Nós temos o seguinte: as orações coordenadas, elas podem estar dentro de um período simples ou composto. Se for período simples, a oração de que é constituído recebe o nome de oração absoluta. Absoluta por quê? Porque só tem uma. Então ela impera, ela é absoluta. Quando um período é composto, ele pode apresentar os seguintes esquemas de formação, como eu disse antes. Ou ele vai ser composto por coordenação, quando é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Tanto uma quanto outra tem clareza de sentido e significado. Quando a gente fala de período composto por subordinação, é um período composto pelo menos de um conjunto de duas orações em que uma delas, a subordinada, depende sintaticamente da outra, que é a principal. Muito bem. O período composto por coordenação, ele pode ocorrer de duas formas: assindética, né, assindeticamente ou sindeticamente. O que seriam as orações coordenadas assindéticas? São aquelas que são intercaladas apenas por pontuação, geralmente a vírgula. Então, por exemplo, aí, chegou, desceu do carro, entrou rapidamente na loja. Eu tenho, evidentemente, um período composto por coordenação, porque se eu pegar as orações e separá-las, eu vou ter sentido total. Eu tenho condições de interpretar, analisar a oração por oração e elas permanecem com sentido. Então, é um processo de coordenação. Elas estão apenas justapostas, colocadas lado a lado. Se a gente analisar, retomando a explicação da aula anterior, eu conto o número de orações a partir do número de verbos que eu tenho. Então, chegou é verbo. Então, aqui eu tenho uma oração. Desceu é verbo. Aqui eu tenho outra oração. E entrou é verbo.
certo? Então eu tenho chegou, primeira oração. Desceu do carro, segunda oração. Entrou rapidamente na loja, terceira oração, certo? Momentinho só que eu vou fechar a janela aqui, que o povo no sítio gosta de tacar fogo no mundo. Prontinho. Eu não sei porque as pessoas gostam nessa época de seca de atear fogo no mato, em lixo, é complicado. Vamos lá. Então, aqui nós temos um período composto que nós chamamos de período composto por coordenação assindético. Por que assindético? Porque ele só é intercalado por pontuação. Ele não apresenta nenhuma conjunção, certo? Então, se eu fosse classificar, essas são orações que nós chamamos de oração coordenada assindética. Se vocês virem o nome assindético em algum lugar, em algum exercício, em algum teste, em algum concurso, vocês vão saber que só usa pontuação. Então, oração coordenada assindética é aquela que só usa pontuação, não tem conjunção. Então, não tem conectivo ou conjunção. Depois vocês vão fazer uma bateria de exercícios, vocês vão ver que isso vai ficar bem fácil. Então, não tem conjunção. Então, são assindéticas. Agora, as sindéticas formam-se a partir das ligações que são dadas por conjunções coordenativas, como nós estudamos na aula anterior. E aí, a oração ela vai ser classificada de acordo com o sentido expresso pelas conjunções. Por isso, esses conectivos são tão importantes, porque a partir dessas conjunções utilizadas para conectar as orações, para ligar as orações, nós vamos ter a classificação. Então, por exemplo, nós vamos ter lá uma oração coordenada sindética, é até bonito o nome. Oração coordenada sindética aditiva. O que que nós temos aqui, então? Dentro dessa oração, né, introduzindo essa oração, nós vamos ter certamente uma conjunção coordenativa aditiva. Então é bem simples. A conjunção é aditiva, a oração que ela introduz vai ser coordenada sindética aditiva, certo? Sempre. Isso daí não tem exceção, é regra. Então, a classificação é dada pela classificação ou valor semântico, significado da conjunção. Então, aqui, coordenado. Aí, agora ficou mais bonito. Então, vamos lá. Um exemplo aí para vocês de oração coordenada sindética aditiva. Se eu fosse separar aqui, olha, trabalha durante o dia e estuda durante a noite. Primeiro passo, gostaria que vocês localizassem para mim os verbos desse exemplo. Quais são os verbos que nós temos nesse exemplo? Por gentileza. Se quiserem abrir o microfone, falar, não tenham vergonha. Perfeito, Tami. Trabalha e estuda. Então, nós temos aqui, ó, trabalha, primeiro verbo, e estuda, segundo verbo. Se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações. Então, eu tenho nitidamente um período composto. Esse período composto, ele está sendo unido aí por uma conjunção. Então, eu tenho, ó, a partir do momento que eu localizo o verbo, eu vou procurar qual é a palavra que está conectando os dois, qual é a conjunção. A conjunção vai introduzir a segunda oração. Então, aqui eu tenho a primeira oração, trabalha durante o dia, e aqui eu tenho a segunda, estuda à noite. Veja, olha que interessante.
Por que que nós vamos conectar as duas orações? Porque se eu dissesse trabalha durante o dia, todo mundo consegue entender o que eu quero dizer. Se eu dissesse estuda à noite, também todo mundo consegue entender. Mas eu quero articular, eu quero fazer com que esse período seja um período conectado, um período composto, um período que tenha realmente a questão da coesão garantida, porém garantida também a coerência. Então, olha, trabalha durante o dia e estuda à noite. Então, ele trabalha durante o dia, ele faz uma ação, mas outra ação, ó, estuda à noite. Então, ele faz duas coisas. Eu estou conectando, eu estou juntando duas coisas, certo? Então, uma oração não está em oposição à anterior, ela não está dizendo que é uma coisa ou outra, então não é uma alternativa, não é uma opção. Aqui apenas está adicionando uma informação. Então, trabalha durante o dia e estuda à noite. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada e outra oração coordenada. Onde eu vou classificar? Onde está sendo introduzida pela conjunção. Então, a conjunção aí é o E. O E é classificado, se nós pegarmos lá na tabelinha, como conjunção coordenativa aditiva. Por isso, eu digo que esse exemplo aqui, trabalha durante o dia e estuda à noite, é uma oração coordenada sindética, porque faz uso de conjunção aditiva. Então, a classificação é igual o valor da conjunção que a introduz, certo? Então, oração coordenada sindética aditiva. Trabalha durante o dia e estuda à noite. Eu poderia trocar esse e por uma outra conjunção. Como que ficaria uma outra conjunção aditiva nesse exemplo? Alguém poderia colocar no chat ou poderia falar? Trocando esse e por uma outra conjunção aditiva. Como ficaria esse período aí, esse período composto? O também, será que o também ficaria aí interessante? Será que o porém dá a ideia de adição? Pensem bem. Seria não só, mas também? Vale as mesmas da subordinada ou não? São diferentes? Ó, a gente pensa nas mesmas das coordenadas, certo? As conjunções coordenativas. O mais ainda, acho que o mais não, hein, Joyce? O mais é advérbio de quantidade. Seria o mas aí ele seria adversativa. O pois, será que daria certo colocar o pois aí? Amanda sugeriu o pois. E aí, o que vocês acham? E se a gente trocasse, por exemplo, olha lá, trabalha durante o dia, como também estuda à noite. A Tami quase acertou, faltou um como aí. Como também estuda à noite. Será que dá sentido? O exemplo da Joyce daria certo se fosse não só, não só trabalha durante o dia, como também, aqui é um M, tá? Não saiu a perninha ali. Também estuda à noite. Aí daria certo, aí tem valor de adição. Faz uma coisa, não só faz uma coisa, mas também faz outra. Outra conjunção que daria certo é eu trocar esse e por bem como. Ó, bem como. Então, trabalha durante o dia, bem como estuda à noite. Então, o que a gente está percebendo aqui? Quando a gente vai fazer análise, a gente consegue trocar essa conjunção
por outras do mesmo grupo. E aí a gente confirma se ela é aditiva, se não. Por que que não dá certo se eu colocar aqui o pois? Olha, trabalha durante o dia, pois estuda à noite. Teria sentido? Vocês acham que ficaria coerente? O mesmo sentido que a gente gostaria de colocar? De adicionar uma informação? O Leandro colocou o porém, né, no exemplo lá de cima. Olha, trabalha durante o dia, porém estuda à noite. Será que daria a mesma ideia de adicionar uma informação equivalente ali? Então, é isso que vocês têm. Isso, Tami, muito bem. Se eu colocar o porém, vai transformar em adversativa, certo? Trabalha durante o dia, porém estuda à noite, certo? Amanda, você fala de comparação. A comparação seria entre dois elementos, certo? O bem como não dá essa ideia. Ele trabalha durante o dia, bem como faz também outra coisa. Então a gente está adicionando essa ideia, adicionando informação, adicionando um elemento, tá? Então o que que acontece? Vocês devem ir trocando e sempre analisar se dá o sentido que vocês querem. Se é um período onde vocês queiram adicionar informação, acrescentar informação, tem que ser trocado somente por conjunções aditivas. Então é importante sempre buscar memorizar pelo menos uma ou duas conjunções. Então, as conjunções aditivas são o e, daí a gente tem aqui o nem, a gente tem também o não só, mas também. Então, ó, não só, mas também, ou não só como também, a mesma coisa, enfim. Depois vocês vão ter lá no material a listinha das conjunções para vocês verem que dá para a gente substituir. Não só trabalha durante o dia, mas também estuda à noite. Então, dá sentido, certo? Para ter esse valor de adição, esse valor de soma, acréscimo de informação. Vamos ver esse outro exemplo? Nesse outro exemplo, vocês vão perceber que dá para ficar mais claro. Estudou, mas não conseguiu ser aprovado. Por que, que a gente tem aí essa conjunção? Como que esse mas é chamado? O mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Por que, que nós temos aí a questão da adversativa? O que seria adversativo? Seria algo contrário àquilo que é esperado, oposto àquilo que é esperado, certo? Quais são os verbos presentes nesse exemplo, por favor? Estudou, conseguiu. Estudou e conseguiu. Muito bem. Então, nós temos aí, olha, estudou, primeiro verbo, conseguiu, segundo verbo, certo? Estudou, mas não conseguiu ser aprovado. O mas está introduzindo a segunda oração. A conjunção introduz a segunda oração. A primeira oração está aqui. Para ser considerada uma oração gramatical, precisa ter no mínimo um verbo. Então aqui está de boa. A gente sabe que tem sujeito nessa oração. É um sujeito oculto, ele ou ela. Ó, ele ou ela. Pode ser chamado também de sujeito desinencial, porque a partir da desinência, do finalzinho do verbo, eu consigo perceber qual é a pessoa do discurso a que se refere. Então, eu estudei, ele estudou. Então, o que que nós temos aqui? Olha, a terminação do verbo vai determinar a pessoa do discurso a que se refere. Por isso que nós chamamos esse tipo de sujeito que está aqui de sujeito desinencial, porque a desinência verbal vai indicar qual é a pessoa do discurso a que se refere. Então, sujeito desinencial, certo? Então, é esse o nome. Ou então pode ser sujeito oculto. Muito bem. Estudou, mas não conseguiu ser aprovado. O que que nós pensamos? Olha lá.
que aconteceu isso com a gente, né? Muita gente estudou no pro processo seletivo daqui, mas a decepção com a prova foi tão grande e não conseguiu aprovação, infelizmente. Ainda a gente tem esperança, vamos torcer, né? Mas veja, estudou, mas não conseguiu ser aprovado. Se a pessoa praticou essa ação, a gente automaticamente presume que ela será aprovada, porque ela fez a parte dela, ela se preparou bem, ela leu, ela estudou, ela tirou as dúvidas. Muito bem, estudou. Só que aconteceu alguma coisa contrária. Então, olha, a adversativa, a oração coordenada sindética adversativa, é quando a segunda oração, ou a oração que for adversativa, né, dá a ideia de contrariedade, oposto, ó, aconteceu o contrário, aconteceu o oposto do esperado, do enunciado na oração anterior. Então, o que acontece? Quando acontece o oposto do esperado, nós dizemos que aconteceu algo adverso, algo contrário às expectativas. Então, por isso nós temos a classificação chamando aí de adversativa. Lembrem sempre nesse caso, quando for o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, lembrem sempre da questão das reações adversas do remédio, certo? Reações adversas. O que são reações adversas? Se você toma um remédio, espera-se que ele cure doenças e não cause outras, mas acontecem os efeitos contrários, as reações contrárias àquilo que é esperado, né? Então, acontece o contrário daquilo que é esperado, certo? Estudou, mas não conseguiu ser aprovado. Então, esse mas aqui está dando ideia de contrariedade em relação à oração anterior, certo? Então, por isso que essa oração aqui toda, ela é chamada de oração coordenada sindética adversativa. E se eu for classificar a conjunção que está aqui, se eu for classificar somente a conjunção, eu vou dizer que é uma conjunção coordenativa, porque ela está ligando apenas orações independentes, adversativa. Então, novamente, o nome da conjunção vai dar a classificação da oração a que ela introduz, certo? Vocês estão conseguindo entender isso, pessoal? Ficou fácil? Um pouco mais fácil para vocês entenderem? A ideia é entender o valor semântico, o significado, o sentido, certo? Se vocês conseguirem entender isso, é bem tranquilo, tá? Não é tão difícil. Vocês às vezes olham os rabiscos, é que aqui, fazendo digitalmente, sem lousa, a qualidade gráfica não é a mesma, né? Eu preciso comprar uma mesinha digitalizadora, que daí facilita, com a caneta é mais fácil a gente fazer esse trabalho. No mouse é meio complicado. Ainda mais o meu mouse que é com fio, tem hora que dá uns perrengues aqui para a gente escrever. Bom, vamos para o próximo caso. Nós podemos também ter uma oração coordenada sindética alternativa. Quando que eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa? Olha, quando a gente fala de alternativa, o concurso, por exemplo, você tem várias alternativas para assinalar dentre as respostas possíveis, né? O que seria alternativa? Seria opção. Quando eu faço uma opção, a gente lembra daquela mãe que vai ao supermercado, às vezes com pouco dinheiro, ainda mais em tempos tão caros, e fala para o filho fazer uma opção. Ou você leva o chocolate, ou você leva a bolacha recheada, ou biscoito recheado, cada um chama de um jeito, né? Cada região do país. Então, você dá a opção. É uma coisa ou outra. Nesse exemplo, quais são os verbos, por gentileza? Cantava, correr, Olha lá. Cantava é um verbo. Aqui, punha a correr é uma locução verbal, mas equivale a um verbo, certo? Então, punha a correr pela sala. Bom, vamos lá.
Olha lá, nós temos a criança ora cantava, ora se punha a correr pela sala. Então, o que nós temos aqui? Primeira oração, segunda oração. Esse ora, é uma conjunção coordenativa alternativa. Então, conjunção coordenativa alternativa. Ou seja, a criança em um momento cantava e em outro ela fazia outra coisa. Então, ela fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Se ela fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, a gente teria um valor de adição. Então, seria aditiva. Aqui não. A criança, ora, cantava, num momento ela cantava, e no outro momento ela se punha a correr pela sala. Então, ela fazia, em determinado momento, uma coisa, e em outro momento ela fazia outra. Então, nós temos aqui a criança, ora cantava, ora se punha a correr pela sala. Poderíamos reconstruir de outra forma, com outra conjunção alternativa. Poderíamos reconstruir assim, ó. Ou a criança, cedilha foi no lugar errado, cantava, ou a criança se punha a correr pela sala. Pronto, vocês entenderam. Então, uma coisa ou outra, certo? Ou isso acontecia, que está aqui na primeira oração, ou isso que está na segunda oração acontecia, certo? A alternativa é a opção. Uma coisa elimina a outra. Muito bem. Aí nós chegamos à outra classificação das orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que utilizam conjunção coordenativa. A conclusiva. As orações coordenadas conclusivas, elas dão ideia de conclusão, de resultado a que se chega. Que conclusão que nós chegamos, né? Então vamos lá, olha lá o exemplo. Você foi rude demais com o Rafael, portanto, não se queixe de sua partida. Muito bem. Quais são os verbos que nós temos nesse período? Quais os verbos? Foi ou não? Agora estou na dúvida. Não. Foi é um verbo, beleza. E o outro? Queixe, partida. Será que partida ali está como verbo? Queixe, eu me queixo. Então, queixa não é? Ó, foi e queixe. Verbo, verbo. Né? Então, nós temos aí foi e temos queixe. Então, você foi rude demais com o Rafael. Geralmente, a primeira oração ela vai vir separada por vírgula ou ponto e vírgula, tá, gente? E, portanto, não se queixe de sua partida. Primeira oração, segunda oração. Muito bem. Aí a gente tem o portanto. O portanto, ele está dando uma conclusão. Quando a gente fala de conjunção coordenativa conclusiva, nós temos o logo, temos o pois, temos o portanto, temos o por conseguinte, temos o por isso. A gente usa muito, né? Ó, por isso. Então, você foi rude demais com o Rafael. Por isso, não se queixe de sua partida. Dá sentido? Sim. Se eu colocasse aí uma outra conjunção, o assim. Olha lá que bonitinho que fica aqui também o assim. Você foi rude demais com o Rafael. Assim, não se queixe de sua partida. Todas elas dão ideia de conclusão, de resultado mediante a ação anterior, certo? Resultado mediante a ação anterior. Você foi rude demais com o Rafael.
Então, o que aconteceu? Logo, o que aconteceu? Nós temos aí a conclusão. Não se queixe de sua partida. Ele partiu. Então, é a conclusão, o resultado daquela anterior. Então, olha, as conclusivas dão ideia de conclusão ou de consequência da ação expressa pelo verbo da oração anterior. Então, consequência. É importante saber isso. Se vocês quiserem anotar, quando eu coloco essas anotações, gente do céu, minha letra hoje está precária. Consequência. Acho que eu estou com Parkinson, não consigo fazer o percurso da letra de jeito nenhum. Quando a gente pensa, então, em conclusiva, em oração conclusiva, nós estamos aí pensando em consequência, certo? Eu não admito essa letra tão feia, eu vou tentar escrever de novo. Então, gente, ó, conclusiva pode dar ideia de conclusão, como diz aí o nome, né? Na própria classificação, e também de consequência. Agora acho que vai. Consequência. Quanto mais a gente quer enfeitar, pior fica. Muito bem. Deu para entender isso, pessoal? Geralmente, os meus alunos confundem as conclusivas com as explicativas. Então, vamos às explicativas. Olha lá. Quais são os verbos deste período, por favor? Não falte a reunião, pois quero falar com você. Falte é um verbo. Uhum. O querer, o quero de querer, será que é esse? Quero falar. É uma locução verbal. Certo? Então, a locução verbal. Dois verbos. Vamos lá. O pois, quando ele vier após um verbo no modo imperativo, ele vai trabalhar como conjunção coordenativa explicativa. Então, se vier verbo no modo imperativo, dando ordem, na forma negativa ou não, ó, não falte, está dando uma ordem, não é? Então, ele tem valor de explicação, certo? Poderíamos trocar aqui por porquê. Ó, poderíamos trocar por porquê. Então, aqui daria certo para trocar porquê junto. Porque junto é na resposta, certo? Para a gente dar uma explicação. Então, explicativa, como o nome diz, dá uma justificativa ou uma explicação. Então, justificativa ou explicação. Poderíamos trocar também pelo que. Olha, não falte a reunião que quero falar com você. Então, aqui nós teríamos uma oração coordenada, sindética, explicativa, dando uma justificativa, uma explicação em relação à ideia expressa pelo verbo da primeira. Não falte a reunião, mas qual a justificativa para essa ordem? Pois eu quero falar com você, certo? Vamos praticar então, vamos ver se vocês entenderam para a gente poder caminhar aí dentro dos nossos estudos, porque essa parte da língua portuguesa é uma parte muito rica. Vocês vão perceber que no futuro vocês vão escrever, quando vocês forem fazer relatório, forem fazer um texto, dar exemplo para os alunos, e vocês vão começar a pensar para escrever, nas palavras que vocês vão utilizar. Nesse período, ele estava sozinho naquela casa imensa, mas nos seus olhos não havia tristeza. Eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, uma oração coordenada sindética adversativa, uma oração coordenada sindética alternativa, uma oração coordenada sindética conclusiva, uma oração coordenada sindética explicativa ou uma oração coordenada assindética. Podem colocar no chat a resposta, por favor.
Muito bem. Olha que alegria. É gostoso ensinar quando as pessoas aprendem, né? Quando as pessoas prestam atenção. Nós temos aqui o mas, que é uma oração, introduz uma oração coordenada sindética, porque faz uso de conjunção, por isso é sindética, adversativa, que dá a ideia de oposição àquilo que está na oração anterior. Ele estava sozinho naquela casa imensa. Se ele estava sozinho, quer dizer que provavelmente ele ficaria meio tristonho, meio abatido. Mas acontece o contrário. Nos seus olhos não havia tristeza. Então nós temos aí uma oração coordenada sindética adversativa. Segundo caso, não se preocupe, vá para casa que eu tomarei conta de tudo. Qual nós temos aí? Uma oração coordenada sindética aditiva? Na B, adversativa? Na C, alternativa? Na D, conclusiva? Na E, explicativa ou assindética? Podem participar através do chat. Joyce, Joyce. Preste atenção, Joyce. Olha lá. A A seria aditiva. Aditiva, preste atenção. Você tem uma conjunção aditiva, adicionando, acrescentando uma informação em relação à oração principal? Na dúvida, procura os verbos, certo? Na dúvida, procura os verbos. Aí você vai ver que a segunda oração, ela está dando uma ideia em relação à principal. Eu quero que você descubra qual é essa ideia. Não se preocupe, vá para casa, que eu tomarei conta de tudo. Está dando o que em relação a vá para casa? Uma explicação, certo? Então, ela é uma oração coordenada sindética explicativa, certo? Explicativa. O que? Nós acabamos de falar a respeito dessa questão do que, certo? Ó, vou até voltar aqui para vocês olharem, ó. Não falte a reunião que eu quero falar com você, o que quero falar com você, certo? Então, explicativa. Portanto, aqui, alternativa E, oração coordenada sindética explicativa. Muito bem. Depois nós temos: ele pouco se esforçou neste trabalho, por isso não ficou surpreso com a advertência. Que nós temos aí nesse exemplo? Podem colocar no chat, por gentileza. Ele pouco se esforçou neste trabalho, por isso não ficou surpreso com a advertência.
momentinho, Janice, a gente já analisa, certo? Olha lá, ele pouco se esforçou neste trabalho. A que conclusão nós chegamos? Por isso, não ficou surpreso com a advertência. Exatamente, certo? Então, vocês colocaram aí conclusiva. Que conclusão que ele chegou, né? Como ele não se esforçou, ele não vai ficar surpreso. Então, alternativa D, certo? Conclusiva. Vamos lá. Essa daqui você fala, né, de substituir pelo pois. Vamos ver. Não se preocupe, vá para casa, pois eu tomarei conta de tudo. Certo? Muito bem. Esse pois, ele está depois, ele está após, vamos falar assim para ficar menos confuso, uma forma verbal no imperativo. Certo? Nós vimos há pouco que quando o pois está após uma forma verbal no modo imperativo, dando uma ordem, né? Nós temos que ele tem a função de explicação. Certo? Muito bem. Eu vou colocar aqui para vocês mais algumas atividades, tá? Vou colocar no grupo, vou lançar no grupo para vocês. E retomando aqui as questões que vocês estavam respondendo, vamos lá, colocando em tela aqui. Só um momento, por favor. Ó, na primeira questão aí que vocês tinham, né? Dizia assim, ó, porém, hábitos são difíceis de mudar. O elemento entre aspas introduz dentro do contexto, em relação ao que foi afirmado antes, uma. Então, o porém, ele está dando ideia do quê? De oposição, adição, conclusão, causa ou consequência? Podem colocar no chat, por favor. Muito bem, está dando ideia de oposição, certo? Então, o porém dá ideia de oposição. Ele é uma conjunção adversativa. Porém, de propósito, quem montou o teste já não colocou entre as opções, certo? Para ver se você sabe o valor semântico. Ele está dando ideia. Aqui nós temos ó, os valores semânticos, o significado da conjunção, os significados possíveis, né? Então, oposição é a ideia que ele passa, né? Depois nós tínhamos outra lá, ó, leia o texto para responder a questão. Então, o texto usado como pretexto. Vamos direto ao finalzinho aqui. Na passagem do texto, aí, ao menos um profissional preparado se encarrega de receber o aluno e sua família, para definir atividades e de auxiliar os docentes no período regular nas técnicas pedagógicas. A seguinte expressão exprime noção de finalidade. Então, ao menos um, de receber, para definir, do período ou nas técnicas. O que vocês assinalaram? Então, ao menos um, certo? Ao menos um profissional preparado se encarregue de receber. Muito bem.
Vamos lá depois. Os moradores entendem que possuem a obrigação de levar o lixo para casa e separá-lo para a coleta seletiva. A conjunção em destaque, né, que está entre asterísticos aí, pode ser classificada como coordenativa o quê? Explicativa, alternativa, aditiva, adversativa ou conclusiva? Por favor, coloquem no chat a resposta. Tami, que beleza, Tami. Se a prova fosse hoje, você tiraria 10. Olha que beleza. Tami tá ficando ninja. Aditiva, pessoal. Letra C. Certo? Muito bem. Depois, segundo os autores de um novo estudo, na linha 7, o segmento acima apresenta sentido de. Então, ó, segundo os autores de um novo estudo, esse segundo, né? Segundo, apresenta sentido de causalidade, de causa, conformidade, conforme, comparação ou de concessão. O que vocês chegaram aí? Fico feliz, viu, Tan? Às vezes eu fico com medo de ser confuso, porque às vezes eu vou enfeitando tanto, né? Vou falando, e acabo ficando confuso. Mas que bom que vocês estão entendendo. Fico feliz. Também é uma alegria, viu? Sempre pense. Segundo fulano de tal, o que nós estamos tendo aí? Passando a ideia para nós do quê? De conforme, muito bem. Conformidade. Excelente. Depois nós temos lá a outra questão, ó, só para tirar da dúvida, tá? Então a gente tem lá, ó, segundo os autores, então conforme os autores. Muito bem. Depois nós temos uma outra questão, né? Lendo o texto, a que conclusão nós chegamos? A onça caiu da árvore em consequência de ter ficado seriamente enferma. Isso está correto? Depois, a onça não podia caçar, todavia padecia de fome. Terceiro, o jabuti não viu rastro sainte, portanto desconfiou. Vamos voltar ao texto rapidinho para a gente poder verificar. A onça doente de Monteiro Lobato. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma. E como não pudesse caçar, padecia fome das negras. Em tais apuros imaginou um plano. Seria comadre Arara, né? Disse ela. Corra o mundo e diga à bicharia que estou à morte e exijo que venham visitar-me. A Arara partiu, deu o recado e os animais um a um principiaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira só rastros entrantes, não viu nenhum rastro sainte, e desconfiou. Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é rezar por ela. E foi o único que se salvou. Considere, portanto, as afirmativas. A onça caiu da árvore em consequência de ter ficado seriamente enferma? Não. Ela caiu da árvore, se machucou e depois ela ficou enferma e daí pediu as visitas. A onça não podia caçar, todavia padecia de fome? Também não, né? Ela estava com fome, mas ela resolveu, né, comer as visitas aí para poder se alimentar. O jabuti não viu rastro sainte, portanto desconfiou. Exatamente. Então, há 3 apenas, certo? Então, essa, acredito que todos assinalaram a D. Sim, foi essa que vocês marcaram, a alternativa D? Interpretação, analisem bem os itens. Sempre leiam as opções primeiro, para voltar ao texto, confirmar, para depois assinalar. Ah, tá. Você achou que seria a onça não podia caçar, todavia padecia de fome. Certo? Pensem sempre direitinho, tá bom? O texto já dá a dica para vocês. Eu errei, não li o texto. A melhor, Amanda. A melhor. A questão de análise textual não tem o que fazer, tem que voltar no texto, né? Muito bem, vamos lá, pessoal. Marque a opção na qual se sobressaia, mesmo sem a presença dos elementos de conexão gramatical, que seriam as conjunções ou conectivos, a relação de concessão. Não tivesse chovido, teríamos ido ao parque.
concessão, concessivas. Se não tivesse chovido, teríamos ido ao parque. Depois, ó, estude, passe no exame. Aí tá dando ideia de concessão, ó, estude e passe no exame, certo? Então tá dando ideia de adição, aditiva. Chegando cedo, encontra-me ainda em casa. Então, chegando cedo, encontra-me ainda em casa. Tá dando ideia de temporalidade, né? Uma temporal. Depois, emagreci tomando refrigerante, certo? Aí, emagreci tomando refrigerante, né? Não está dando ideia de concessão. Então, qual é a única que está dando ideia de concessão? Ó? Se não tivesse chovido, teríamos ido ao parque, né? Isso. Depois, a próxima aqui. No período, o Brasil constrói ruínas em dimensões continentais desde que começou a ser inventado pelos europeus no século XVI. A locução conjuntiva assinalada exprime finalidade, adversidade, conformidade ou temporalidade. O que vocês marcaram? Desde que. Está dando ideia de temporalidade. Muito bem, alternativa D, certo? Então, alternativa D, temporalidade. Muito bem. Aí tinha um texto também usado como pretexto, só para cansar o concurseiro, né? No trecho, convertido em produto de capitalismo, no qual era objeto de consumo que supostamente se garantia por mais consumo, hoje a felicidade perdeu o valor de mercado, ainda que, olha lá, ainda que continue eventualmente a abarrotar as prateleiras de livros de autoajuda. A locução conjuntiva sublinhada expressa a ideia de condição, conclusão, concessão ou comparação. Qual vocês marcaram, por gentileza? Será que condição, Tami? Daria para a gente trocar? Se continue eventualmente a abarrotar? Ou será que seria mais o embora? Comparação? Será? O ainda que é equivalente a qual conjunção? Lembrando que essa é uma conjunção subordinativa, certo? Ó, o ainda que é equivalente ao apesar de que, ao embora, ao conquanto, ao posto que, ao mesmo que, olha lá, mesmo que continue eventualmente a abarrotar. Então, ela é uma concessiva, está fazendo uma concessão, certo? Me acertou de novo, muito bem. Uma concessão. Muito bem, certo? Então, corrigimos o primeiro aí. Na nossa próxima aula, a gente retoma o outro, assim, quem não fez ainda, que é esse daqui, ó. Vou compartilhar. Quem não fez ainda esses exercícios de fixação e aprofundamento, façam, certo? Retomem, se quiserem fazer novamente, depois dessa explicação, depois a gente analisar caso a caso de novo, podem fazer, dá tempo, tá? E aí eu vou deixar mais um PDF para vocês analisarem bem. Tentem fazer, tá? Aqueles exercícios que eu vou colocar no grupo agora. E aí, na próxima aula, na nossa próxima terça-feira, a gente retoma e fechamos esse assunto para podermos avançar, tá? Nós estamos nas orações coordenadas, o período composto por coordenação. Vamos passar pelas orações subordinadas, o período composto por subordinação. Vamos chegar às orações reduzidas. E aí nós vamos complicando um pouquinho o negócio para ficar bem divertido, tá bom? Na próxima aula também eu vou selecionar várias questões de concurso falando sobre isso, principalmente o valor semântico das conjunções, para vocês matarem qualquer questão nesse sentido, sobre semântica, estilística e valor semântico dessas conjunções.
Espero que tenham gostado da aula de hoje. Para mim foi bastante produtivo, gostei muito de poder perceber, né, que vocês estão começando a entender, estão entendendo as explicações, estão começando a pegar o jeito e conseguindo aí complementar a formação de vocês. Também vão sair aqui com uma extensãozinha em letras, isso ajuda bastante, tá bom? Em gramática normativa. Espero que vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso. Quem não fez os exercícios ainda faça, dá tempo, e tem mais exercício entrando no grupo daqui a pouco, tá bom? Uma ótima noite para vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Bons estudos aí.